A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Ela está no livro de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Mas antes de iniciar a palavra, eu quero deixar uma pergunta de meditação. De onde vem o seu socorro? Amém? Diz assim a palavra: a multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Aqui eu quero te situar onde está essa parte da palavra. Aqui Jesus já tinha começado o seu ministério, ele já tinha começado a fazer milagre, ele já tinha sido batizado por João Batista, e ele começou a levar realmente a palavra dele, o Novo Testamento, para aquelas pessoas conhecerem, não só as pessoas que estavam nas sinagogas, que tinham realmente conhecimento e acesso à palavra de Deus, mas também todas aquelas pessoas erradas, pessoas que já não se julgavam dignas de ser salvas por Deus. E Jesus estava ali, levando multidões que o seguiam, seja pelo motivo que for. Ali eu acredito que tinham muitas pessoas que seguiam por cura, por curiosidade de saber quem realmente era Jesus e por simplesmente querer algum milagre de Deus. Mas não só isso, nessa palavra você pode ver que quando Jesus nos traz que ele vai provar os seus discípulos, eu entendo que ele quer ensiná-los. E aqui, do ponto inicial da palavra que Deus me trazia, era sobre para quem nós temos olhado quando temos algum problema. E aqui Jesus, ele faz isso com os seus discípulos, de uma maneira que ficou até para nos ensinar pela palavra bíblica. Jesus, ele começa trazendo um problema para um dos seus discípulos. Ele vem e pergunta: como faremos para dar comida para todas essas pessoas? E aqui nós conseguimos nos ver dentro dessa pergunta, recebendo isso. Quando temos um problema, qual é a maneira que nós vamos resolvê-lo? Aqui eu quero trazer a maneira que esses discípulos tentaram resolver. Se você for ver o que Filipe disse, ele veio aqui e ao invés de tentar achar uma solução, ao invés de olhar para Jesus, Deus que estava à sua frente, ele tentou resolver de maneira própria, com as suas mãos, com as suas forças. E ele vem dizer que não bastariam 200 denários de pão para alimentar toda aquela população, todas aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus. E então, o outro discípulo, ele tenta resolver de uma maneira, procurando uma forma que alguém lhes ajudasse a fazer. E ele traz um jovem com 5 pães e 2 peixes, mas mesmo assim a resposta dele era quase como: talvez isso dê para uns ou outros, mas nem todo mundo comerá. O que eu entendi quando Deus me trouxe sobre a meditação dessa palavra é que muitas vezes, ao invés de ver o milagre que está na nossa frente, ao invés de ver quem realmente pode resolver, ver Jesus na nossa frente que pode resolver qualquer problema nosso, nós temos tentado tanto com as nossas forças e muitas vezes nem tentamos, fazemos como Filipe: olha Deus, é impossível. Deus, ele nos dá uma palavra: olha, sua família vai ser uma bênção. Seu filho vai ser uma bênção. Você vai ser uma pessoa próspera financeiramente, espiritualmente. A sua família vai ser exemplo para muitas. Você vai liderar multidões. E muitas vezes nós fazemos como Felipe: Deus, isso é impossível. Deus, eu sou gago, como foi o que Moisés disse. Deus, eu não posso fazer isso porque minha altura é baixa.
porque eu não sou conhecido. Deus, eu não posso ser um grande pregador, pois eu não conheço muito a Bíblia. Muitas vezes nós jogamos palavras de maldição, palavras que vão bloquear tudo aquilo que Deus tem para nós, enquanto que deveríamos dizer é: Deus proverá. O que deveríamos dizer é: Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós e resolva este problema. Outra forma que nós vamos ter para resolver este problema é fazer como André, tentar procurar alguém que faça por nós, alguém que terá a capacidade, condição de fazer aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós precisamos de uma cura, que eu vou dar um exemplo, uma doença, um câncer, um tumor. Nós vamos procurar médicos, não estou falando que isso é errado, mas aqui é só como exemplo. E essa pessoa ela não pode te curar. Ela não pode ter uma cura definitiva para você. O que ela pode fazer é talvez protelar, é fazer aqui, toma 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas. Não dá certo, vai ser um tratamento ali, talvez paliativo, não definitivo. Enquanto quem nós temos que solicitar para realmente resolver o nosso problema está na nossa frente. Veja, os discípulos já estavam há algum tempo com Jesus, já conheciam dos seus milagres, já conheciam da sua cura, já conheciam o extraordinário que Jesus fazia. Mas por que eles não viram Jesus na frente deles? Por que eles não olharam realmente para Jesus que estava ali? E eu me lembro do Salmo 121. Elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quantas vezes nós dissemos isso, mas não acreditamos nisso? Em momentos de dificuldade, em momentos de tristeza, nós nos deixamos levar para tentar que outras pessoas resolvam o nosso problema. Tentar às vezes não resolver o problema e simplesmente falar que é impossível fazer aquilo. Nos colocamos no lugar ali de Moisés, que não poderia atravessar aquele mar, e enquanto Deus abriu o mar para passar. Veja, nós depositamos tanto a nossa confiança em nós mesmos e muitas vezes nos outros, esquecemos de deixar com quem realmente devemos confiar, que é Jesus. Mas qual que é a consequência de confiar em Jesus? Qual que é a consequência de você ter fé nele, de você procurá-lo para responder, para resolver os seus problemas? Está na continuidade da palavra. Jesus ele manda que trouxesse aquele jovem, trouxesse aquele pão e aquele peixe. E o que ele faz? Aqui ele nos dá um grande exemplo. Ele dá graças a Deus e começa a repartir aquele pão, começa a repartir aquele peixe. Ele vem a se multiplicar. A Bíblia vai nos dizer que a multiplicação foi tamanha que as pessoas se saciaram de uma forma que elas comeram e não conseguiam mais. E além disso, que sobrou alimento. Confiar em Deus é isso. Ter fé em Jesus é isso. É você ir lá sem poder fazer nada, sem resolver, sem ter uma resposta e conseguir que dê tudo certo conforme os planos de Deus. Mas para isso nós temos que confiar, para isso nós temos que conhecer quem é Jesus na sua vida, quem é Deus na sua vida. Será que você tem uma intimidade com Ele? Será que você conhece a palavra dEle? Será que você tem uma vida de oração, uma vida de intimidade? Será que Ele é o seu único Deus na vida? Será que você não tem depositado suas fichas em outros deuses ali? Se você faz isso, de acreditar realmente em Deus e conhecer os seus caminhos, eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor na sua vida. Ele vai fazer o extraordinário. É que eu não estou falando que você não vai ter luta. Não estou falando que Deus só vai te colocar em maravilha, só vai te colocar em lugar de graça, em lugar de conforto. Não. Muitas vezes nós vamos ter que ser José, ir para um deserto, ser de escravos, sofrer, para aprender, para ser moldado o nosso caráter. E só então viver todas aquelas bênçãos que Deus tem para nós. Só então, depois de ter o caráter moldado, o coração moldado e a mente, viver tudo aquilo que Deus pode fazer. Mas não só isso, como eu estava dizendo aqui, a confiança em Deus. E algo que Deus me trazia também a meditar é que Deus estava dando o exemplo ali. Jesus ele estava dando o exemplo. Ele foi ali, se você percebeu bem na palavra que eu falei, ele diz, e tendo dado graças. Deus me trouxe uma palavra de complementação que está ali no capítulo de número 13, no mesmo livro de João, a partir do verso de número 12, que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. Jesus ele tinha confiança em Deus.
Jesus tinha confiança que Deus ia multiplicar aqueles pães, que Deus ia resolver aquele problema, mesmo que não tivesse como resolver, mesmo que ele, se fosse só um homem, não tivesse como resolver. E é por isso que Deus questionava aqueles discípulos, é por isso que Deus trazia e perguntava para aqueles discípulos como vamos resolver. Ele queria que eles colocassem fé em Deus, ele queria que eles acreditassem em Deus. E essa é a palavra de hoje. Eu quero que você venha meditar, que você venha pensar cada vez mais em quem você tem depositado a sua confiança. Será que é em Deus? Será que você tem visto Deus na sua vida? Ou será que você tem confiado em você mesmo? Você tem muitas vezes nem tentado todos aqueles planos que Deus tem te dado, Deus tem te mostrado, você tem amaldiçoado ao invés de pedir a Deus estratégias, ao invés de pedir a Deus ajuda. Veja, aqui eu não estou condenando o Felipe ou o André, eu estou só falando que nós devemos aprender com eles a ter mais fé e saber que muitas vezes nós estaremos cegos ali de não ver Jesus à nossa frente querendo nos ajudar, que possamos ser como aquele cego e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para que ele venha nos ajudar e que possamos realmente honrar o que está escrito em Salmo 121. Eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Que você tenha mais discernimento, sabedoria, paciência para entender tudo isso que Deus está fazendo e confiança acima de tudo. Eu peço que você venha meditar nessas palavras. Sabe, são pequenas perguntas que vão mudar o nosso dia. Em quem você tem confiado? Para onde você tem olhado? E você conhece o Deus que você serve? Amém? Eu quero que você fique com essa palavra, que Deus ele venha a moldar, a trazer mais conhecimento no seu coração e na sua mente dessa palavra. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Eu peço que você curta, compartilha e comenta nesse vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir essa palavra. Amém? Que Deus esteja convosco a semana inteira.